Existe um momento silencioso que acontece depois da travessia. Não é um som, não é uma resposta, não é uma explicação. É um encontro, mas não um encontro com outra pessoa, nem com um lugar, nem com algo visível. É o encontro com aquilo que permaneceu, esperando enquanto você atravessava tudo o que precisava atravessar. Os textos antigos falam muito sobre caminhos, desertos, provas e passagens, mas quase nunca explicam o que acontece depois. Hoje, vamos observar um símbolo raro, o encontro que só acontece quando a travessia termina. E no final deste vídeo, você vai entender por que algumas respostas só aparecem quando já não estamos mais procurando. Durante muito tempo, a leitura dos textos antigos foi tratada como busca por respostas. As pessoas procuram sinais, procuram mensagens escondidas, procuram direções claras. Mas existe algo curioso. Os momentos mais importantes raramente acontecem quando alguém está procurando. Eles acontecem depois do cansaço, depois do silêncio, depois da travessia. Na narrativa simbólica, o caminho não termina no deserto, nem na porta, nem na casa, nem no fundamento. Ele continua. E continua até que reste apenas uma coisa: o encontro inevitável consigo mesmo. Esse é um dos símbolos mais silenciosos da Bíblia e também um dos mais profundos, porque ele não descreve uma ação externa, ele descreve uma mudança interna, não algo que acontece fora, mas algo que finalmente acontece dentro. Nos textos simbólicos, o encontro quase nunca é descrito diretamente. Ele aparece em formas sutis, uma voz suave, uma presença silenciosa, uma pausa inesperada, uma sensação de completude sem explicação. Nada surpreendente, nada barulhento, nada espetacular, porque o verdadeiro encontro não precisa convencer ninguém. Ele apenas acontece, e quando acontece, algo muda de forma irreversível. A busca perde a urgência. O medo perde a força. O ruído perde o sentido. Esse padrão atravessa muitas tradições antigas, heróis que caminham por longos desertos e no final não encontram um tesouro, mas encontram clareza, profetas que esperam sinais grandiosos e descobrem que a revelação vem na forma de um sussurro, pessoas que procuram respostas externas e percebem que a pergunta sempre apontou para dentro. O encontro simbólico não entrega algo novo, ele revela algo que sempre esteve presente. Talvez por isso esse símbolo seja tão difícil de perceber hoje. Vivemos treinados para buscar mais informação, mais confirmação, mais direção, mais garantias. Mas os textos antigos sugerem outra coisa, que existe um momento em que continuar buscando nos afasta do que já está próximo. O encontro não acontece quando sabemos mais, ele acontece quando finalmente paramos. Talvez, enquanto você escuta tudo isso, uma pergunta silenciosa tenha surgido dentro de você. Não uma pergunta comum, mas aquela sensação difícil de explicar, de que algo aqui faz sentido, mesmo que ainda não exista uma resposta clara. Certos símbolos não são compreendidos primeiro pela mente, eles são reconhecidos por dentro. E quando esse reconhecimento acontece, não surge apenas entendimento, surge presença, uma presença tranquila, quase imperceptível, mas diferente de tudo aquilo que costumava preencher o silêncio antes. Por isso, antes de continuarmos, existe um gesto simples, que carrega significado. Se essa travessia ressoa com você, se algo dentro ficou em silêncio para escutar melhor, escreva nos comentários apenas uma palavra. Encontro, não como resposta para mim, mas como reconhecimento para você mesmo. Porque quando um símbolo é nomeado, ele deixa de ser apenas ideia e começa a se tornar experiência. E cada comentário aqui embaixo mostra quantas pessoas estão atravessando processos silenciosos semelhantes, mesmo sem se conhecerem, mesmo sem saberem umas das outras. Isso transforma este espaço em algo maior do que um vídeo. Transforma em um ponto de encontro invisível, onde diferentes histórias se aproximam pela mesma busca silenciosa de sentir. Depois de toda a travessia, depois do silêncio que permaneceu por tanto tempo, depois das dúvidas que não foram respondidas imediatamente, algo começa a se tornar perceptível de um modo diferente. Não como uma revelação repentina, não como uma resposta clara descendo do céu, mas como uma compreensão silenciosa que nasce devagar dentro do próprio leitor. Os textos antigos quase nunca descrevem esse momento com detalhes. Eles não explicam exatamente o que foi encontrado. Não dizem com precisão
o que mudou. Não oferecem definições fechadas sobre aquilo que acontece depois da travessia, porque certas compreensões não podem ser totalmente traduzidas em palavras, elas só podem ser reconhecidas quando alguém atravessa o caminho inteiro. Talvez seja por isso que tantas narrativas simbólicas terminam de forma aparentemente simples, sem grandes celebrações, sem respostas completas, sem conclusões definitivas, apenas silêncio, mas não o mesmo silêncio de antes. Agora é um silêncio diferente, um silêncio que não pesa, um silêncio que não confunde, um silêncio que não assusta, é um silêncio que sustenta. E quando esse silêncio aparece, algo importante se revela. A travessia nunca foi apenas sobre chegar a algum lugar. Ela sempre foi sobre se tornar alguém capaz de perceber aquilo que já estava presente. O encontro verdadeiro não acontece fora, ele acontece dentro. E quando esse encontro acontece, a busca começa a mudar de forma... Não porque todas as perguntas desapareceram, mas porque a urgência de respondê-las diminui. Não porque tudo ficou claro, mas porque já não é necessário controlar cada passo do caminho. Existe uma tranquilidade discreta que surge apenas depois da travessia completa. Uma tranquilidade que não depende de circunstâncias externas, nem de sinais extraordinários, nem de confirmações constantes. Ela nasce do reconhecimento silencioso de que algo essencial já foi atravessado. Os textos antigos preservaram esse símbolo, não para explicar um final, mas para indicar um novo começo, porque toda travessia verdadeira muda a forma como o leitor enxerga tudo o que vem depois. O mundo continua o mesmo, os dias continuam passando, as perguntas continuam existindo, mas o olhar já não é o mesmo. E quando o olhar muda, tudo muda junto. Talvez essa seja a revelação mais discreta de todas. Nada precisava mudar primeiro do lado de fora. Era o lado de dentro que precisava atravessar. E quando essa travessia acontece, mesmo em silêncio, mesmo sem testemunhas, mesmo sem explicações completas, uma nova forma de caminhar começa. Mais lenta, mais consciente, mais verdadeira, não baseada em medo, nem em pressa, nem em necessidade constante de respostas, mas baseada em presença, e presença suficiente para continuar avançando, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente visível. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que esta jornada nunca foi apenas sobre entender palavras antigas, sempre foi sobre atravessar algo por dentro. Os textos antigos permanecem vivos não porque guardam respostas prontas, mas porque continuam abrindo caminhos silenciosos dentro de quem lê com calma. Cada símbolo observado aqui, o silêncio, a ausência, o vazio, o limiar, a travessia, não descreve apenas histórias distantes. Eles descrevem movimentos humanos profundos, presentes em diferentes tempos, em diferentes vidas, em diferentes momentos de quem busca sentido. E talvez o mais importante não seja compreender tudo imediatamente, mas permitir que certas perguntas continuem respirando em silêncio até que revelem algo novo com o tempo. Se essa leitura simbólica faz sentido para você, existe um caminho mais profundo disponível. Um material construído com a mesma calma, a mesma contemplação e o mesmo cuidado em atravessar os textos antigos além da superfície das palavras. O link está na descrição. E a jornada não termina aqui, porque depois do encontro silencioso, surge uma nova questão inevitável. Até onde é possível ir depois de compreender? No próximo vídeo, vamos observar um símbolo ainda mais sutil. O limite, não como barreira que impede, mas como fronteira que revela o verdadeiro alcance de quem continua caminhando. Porque nos textos antigos, até mesmo o limite faz parte do caminho.